Escatologia. Agora nós vamos continuar com a introdução desse assunto, porque meu alvo é começar dando uma base para vocês poderem interpretar melhor os livros de Daniel, Apocalipse, as profecias em Mateus 24 e todas as profecias na Bíblia. Estávamos na semana passada na página 19 e eu mostrei para vocês que a interpretação das profecias vem das Escrituras, que o Espírito das profecias é Jesus Cristo e que o calendário das profecias avança principalmente com os eventos da nação de Israel. Agora nós estamos na página 20. E aqui, além das dicas bíblicas que eu ensinei na semana passada, é bom notar as seguintes observações. Então, parece tão técnico, mas eu estou querendo simplesmente dar algumas dicas para ajudar vocês lendo as profecias. Então, aqui, página 20, número 1. O uso das Escrituras por Jesus e os escritores do Novo Testamento serve como exemplo para nós. Provavelmente todo mundo aqui já sabe disso, mas eu vou enfatizar. Você pode achar o lugar entre o Velho e o Novo Testamento. Eu tenho até uma página aqui que diz Novo Testamento. Esses livros aqui foram escritos antes desses aqui, e há um intervalo de 400 anos entre esses dois testamentos. Muito importante entender isso. Quando Jesus pregava, ou Paulo, ou Pedro, ou Tiago, eles estavam aqui nessa época, e a Bíblia que eles tinham era essa parte da nossa Bíblia. Eles não tinham o livro de Mateus. Jesus precisou ganhar Mateus primeiro para Mateus poder escrever o livro de Mateus. Muito simples, mas é muito importante entender isso. Então, quando você entra, por exemplo, no livro de Apocalipse e você vê um grande dragão vermelho de 7 cabeças e, sabe, uma besta subindo do mar e essas coisas, você pensa, nossa, mas como que eu vou entender essas coisas? Tão esquisitas, estranhas e tudo. E nós já temos exemplos bíblicos para nos ajudar a entender, a interpretar corretamente as profecias. Porque você pode ler o que Jesus falou, o que Pedro falou, Paulo falou sobre o Antigo Testamento. Então você compara a maneira deles com a sua interpretação para ver se você está fazendo as coisas da forma correta. Boa noite, Marlene. Então, muito importante isso. Vamos chegar aqui no livro de Lucas, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, e vamos para o último capítulo de Lucas, Lucas capítulo 24. Aqui, Jesus já tinha ressuscitado, mas nem todo mundo compreendeu a vida dele, o ministério dele, e com certeza a crucificação, o sepultamento e a ressurreição dele. Tem 2 discípulos aqui andando num caminho, duvidando certas coisas. E olha aqui, Lucas 24, versículos 25 a 27. Jesus vai falar algo para eles. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Esses 2 discípulos seguiam Jesus, queriam acreditar em Jesus, etc. Mas quando Jesus fez o que ele fez de acordo com as profecias, quando ele cumpriu essas profecias, esses discípulos não perceberam, não entenderam.
Aqui na folha diz, eles percebiam profecias onde muitas vezes nós não percebemos. Nós estamos lendo a Bíblia e lendo, por exemplo, o livro de Jonas, e lemos o livro inteiro, achamos interessante. O homem entrou na barriga de uma baleia, a baleia vomitou ele na praia, ele vai pregando, beleza. Jesus chega na nossa presença, vamos dizer, e ele começa a mostrar algo no texto que a gente nunca viu. Algo mais profundo, mostrando como ele foi representado na vida de Jonas. Como Jonas morreu pelos outros homens no navio. Como ele acalmou a tempestade por entrar na água. Na verdade, Jonas não morreu, mas representou a morte de Jesus. Jonas, ele sobrevive. Ele está na praia, demonstrando ou representando como símbolo a ressurreição de Jesus, etc. Então, o que nós estamos vendo na Bíblia é que muitas vezes nós encontramos uma profecia, nós vemos algo que fala de Jesus e do futuro, etc. E nós não percebemos. Boa noite, Evelyn. Nós não percebemos. Quem às vezes você cai no erro de ler a Bíblia sem prestar atenção? Pode levantar a mão, não é somente o pastor, tudo bem. É fácil fazer isso. Quem você tenta ler a Bíblia e tem criança e fica complicado? Quem tem marido que faz isso? A esposa? Não, é mesmo? Uau! Então fica difícil. Ou quem está em casa tentando ler a Bíblia e passa carro que tem sonzão, não ouve nada, né? Coisas acontecem para nos distrair, mas nós devemos tentar fazer o máximo para ler a Bíblia com cuidado, prestando atenção em cada palavra. Letra B aqui na apostila. Gabriel, pode passar para a Evelyn. Eu acho que você não imprimiu não, né? A apostila, pode passar. Não tem mais? Acabou. Beleza, muito bem. Eles reconheciam o duplo cumprimento de profecias. E eu digo aqui duplo, mas às vezes é triplo, ok? Ou talvez mais. Mas vamos para Atos capítulo 2, por favor. Novo Testamento, Atos 2. Quando dizemos duplo cumprimento, a ideia é o seguinte: a Bíblia profetiza que algo vai acontecer, mas acaba acontecendo mais do que uma vez, muitas vezes com grupos ou pessoas diferentes. É tão importante entender isso. Se você não entende isso, você não vai entender muita profecia e você vai acabar errando. E deixa-me só colocar uma parêntese aqui nesse momento. Muita seita erra em escatologia e ali acaba contaminando muita coisa. Principalmente eu posso enfatizar para vocês os Mormons, as Testemunhas de Jeová e os Adventistas. Esses três grupos erram em escatologia. Então aqui Atos 2, por favor, versículo 14. Pentecostes, pregando para uma multidão, povo não entendendo o que está acontecendo, pessoas falando em línguas, as línguas deles, de uma forma milagrosa. Versículo 14, Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ok, então marca aqui, versículo 16, pelo profeta Joel. Ele vai ligar o evento no momento com algo escrito séculos antes. Tudo bem? Profeta Joel. Versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne.
Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Interessantemente aqui, ele não fala sobre falar em línguas, ele fala a ideia de ter o Espírito Santo derramado, ele fala sobre profetizar, ele fala sobre sonhar. Mas as pessoas estão falando em línguas nessa passagem, versículo 18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Agora, nota algo interessante, versículo 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há nada nessa passagem aqui, no dia de Pentecostes, nada escrito aqui nesse registro, que mostra que havia sinais embaixo na terra, no sangue, fogo e vapor de fumo, o sol se convertendo em trevas, a lua em sangue, nada aqui. Mas ele diz que isso veio do livro de Joel. Vamos para o livro de Joel, tudo bem? Joel, capítulo 2, no Velho Testamento. Um livro pequeno, então talvez seja um pouco difícil de achar, mas Joel, depois do livro de Oséias, tudo bem? Joel, capítulo 2. Então ele tinha o livro de Joel, ele entendeu que Joel era um profeta inspirado por Deus, e ele viu o que estava acontecendo, as pessoas falando em línguas, etc. Daí as pessoas falam, esses caras são embriagados. Eu não sei como você pode falar a língua do outro e a pessoa fala que você está bêbado, mas as pessoas falavam isso. Enfim, aqui Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as suas servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes e aqueles que o Senhor chamar. Ok. Você lê o que está acontecendo em Atos 2, Pentecostes, e você lê a profecia que Pedro diz que estava sendo cumprido, e você fala, mas espera aí, calma. Eu não vejo acontecendo em Atos 2 tudo que Joel profetizou. Por que Pedro usa essa profecia? Duplo cumprimento. A ideia é o seguinte, há muita profecia que se cumpre em um lugar e em outro lugar. A profecia em Joel, nós entendemos, na verdade vai da forma completa ser cumprida no fim. No fim, tipo, chegando no fim da tribulação, entrando no reino milenar. Há muita profecia que faz isso. E a Bíblia enfatiza durante a tribulação que o sol vai escurecer, etc. Essas coisas vão acontecer. Então aqui em Atos 2, Pedro não está dizendo que ficou cumprida 100%. Serve como outra coisa, vou dar outra palavra-chave na questão de profecias bíblicas. A palavra primícias. Eu sei que eu não tenho microfone para passar para vocês, mas quando nós falamos a palavra primícias, alguém pode me dizer o que quer dizer? Primícias. Levanta a mão se você entende a palavra, não tem que nem falar nada, mas você entende a palavra primícias, levanta a mão. Entende a palavra primícias? Beleza. Para vocês que não entendem a palavra primícias, é o primeiro fruto, quando você planta a coisa, a primeira coisa. E nós, como a igreja, a Bíblia enfatiza no Novo Testamento, somos as primícias
Deus realmente fez algo, a existência da igreja. Ao invés de Deus ficar operando somente entre os judeus, a existência da igreja cheia de gentios é uma realidade. Deus realmente fez isso. Ele marcou isso com a habilidade de falar em línguas e outros milagres. No primeiro século, Deus dizendo: eu estou fazendo essa obra. As profecias no Velho Testamento ficavam pulando a época da igreja, porque, como eu falei para vocês na semana passada, o calendário principal de Deus, da profecia, é Israel, não é a gente. Há um calendário para nós, eu vou estar mostrando para vocês nas próximas semanas, é o calendário da igreja, mas o calendário que realmente governa a coisa toda é Israel. Ele pulou. Então há certas profecias que nós vemos as primícias, mas um dia Deus realmente vai derramar o Espírito dele de uma forma milagrosa, especialmente em Israel. As pessoas vão profetizar, Deus vai fazer coisas do céu. Você pode ler muito sobre isso no livro de Apocalipse. Coisas muito importantes. Vamos continuar. Metáforas, número 2. Metáforas são um dos meios principais do Velho Testamento criar duplo cumprimento. A interpretação figurativa da metáfora serve para a época em que a profecia foi dada. A interpretação literal da metáfora serve para o fim dos tempos. Vamos voltar aqui para Atos 2. E eu vou ler para vocês versículos 25 a 32. Pedro ainda está pregando, ainda o dia de Pentecostes, mas ele vai falar aqui sobre Davi, o que Davi escreveu, e ele vai ligar com a ressurreição de Jesus. Olha aqui. Atos 2, 25. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Ok, vamos agora voltar para o versículo 27. E olha aqui o que ele fala: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quem falou isso? Davi que escreveu isso. Você pode ler essa passagem em Salmo 16, versículos 8 a 11. Eu não vou ler agora, mas vocês estão vendo Pedro falando sobre isso. Mas quando Davi escreveu: o teu santo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, isso quer dizer que o corpo de Davi não apodreceu no chão, ele não, morreu de uma forma literal, que ele misteriosamente sumiu do sepulcro e foi ao céu. Não, Pedro vai enfatizar aqui. Olha aqui versículo 29. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ou seja, ele falou algo usando uma metáfora. Mas então como é que Davi pode falar isso? Porque Davi, ele está morto até hoje. O corpo está no chão. É porque na verdade ele estava falando de outra pessoa. Estava falando de Jesus. Então se você voltar para o versículo 27 e ver a palavra corrupção, é uma palavra metafórica para Davi. Mas quando você vê a profecia, se torna uma palavra literal. Porque lembra quando Lázaro morreu e passou 4 dias e as pessoas falaram: com certeza o corpo dele já está fedendo, porque já passou tantos dias. Mas Jesus não passou 4 dias, Jesus só passou 3 e ressuscitou antes do corpo começar a se corromper, cumprindo literalmente a profecia em Salmo 16, versículos 8 a 11. Então, o que acontece? Você vê uma profecia e fala de algo, e pode ter um tipo de cumprimento metafórico no Velho Testamento, alguns anos depois, ou seja o que for, mas existe um cumprimento que com certeza é o cumprimento literal. Isso acontece muitas vezes, e nós nem percebemos, porque a linguagem metafórica
é tão comum, tão normal, que a gente nem percebe que, na verdade, se você tentar interpretar a coisa de uma forma literal, vai ficar esquisito. A não ser que esteja falando de uma profecia de algo sobrenatural. Por exemplo, a ressurreição de uma pessoa. E é isso que aconteceu com Jesus Cristo. Vamos continuar. Deus prometeu grandes coisas para Abraão que ainda esperam cumprimento total. Vamos para o livro de Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 12. Rapidinho. Eu vou voltar para essa passagem, então não vou mostrar muito aqui agora, mas Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Novamente a mesma ideia. Nós não vemos nenhuma coisa na Escritura que diz que a vida de Abraão impactou totalmente todo mundo na época dele. Mas nós sabemos que através de Abraão saiu a nação de Israel, e através da nação de Israel saiu Jesus Cristo, que com certeza é uma bênção para todo mundo. E nós precisamos entender essa ideia colocada dentro da profecia. Vamos continuar. Letra C, isso fica mais claro com o tempo. Ou seja, vocês vão ver mais profecias e vocês vão começar. Eu fico feliz porque o que eu estou ensinando para vocês agora vai ajudar vocês ao longo da sua vida. E você vai começar a ver coisas. Eu sei o que está acontecendo aqui agora. E você pode fazer perguntas para mim ou outro pastor, mas você mesmo vai poder ver essas coisas. Para mim é uma coisa muito especial poder fazer isso. Número 3. As profecias funcionam como promessas de bênçãos ou aviso de julgamento. Ou seja, você vê profecia, normalmente tem uma de duas coisas que estão acontecendo, ou algo positivo ou algo negativo. Ou Deus está dizendo, um dia eu vou salvar, um dia eu vou abençoar, ou Ele está falando, um dia eu vou punir, vou castigar, eu vou destruir. Essas são as ideias gerais das profecias. Há profecias incondicionais, e esses são o foco desse estudo de escatologia. Uma promessa ou profecia incondicional é tal que não importa o que você faz ou fala, não importa o que o mundo faz ou fala, ou Israel ou qualquer igreja, Deus vai cumprir aquela profecia. Letra B, há profecias condicionais que dependem da obediência do povo. E você pode ler essa ideia em Jeremias 18, versículos 7, 8, 9 e 10. Eu não vou ler agora, mas vocês podem ler. E às vezes Deus fala, olha, eu vou fazer isso se você fizer aquilo. Então existe essa condição necessária para Ele cumprir. Mas essas profecias condicionais não são o foco. Eu estou querendo mostrar para vocês, em escatologia, o que vai acontecer. A gente obedecendo a Deus ou não. Letra C, há profecias incondicionais cujos cumprimentos se atrasam devido principalmente à falta de prontidão do povo de Deus. Vamos ver um exemplo. Isaías capítulo 9. Isaías 9 é uma das promessas mais lindas, mais usadas na época do Natal. Mas aqui, eu quero mostrar algo para vocês, é importante. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. A gente tem até uma música que canta essas palavras. Nós vemos aqui um menino nascendo. Nós sabemos que é Jesus, ele é esse filho que Deus nos deu. E depois diz aqui, o principado estará. Então, vai do tempo passado para o tempo futuro e pula o tempo presente, que é hoje, a igreja. Sabe por que a igreja existe? Porque Israel não estava pronta para o Messias. As profecias falavam, o Messias vai chegar, ele vai reinar, ele vai ajudar Israel. Jesus chegou, Israel crucificou Jesus. Eles não estavam prontos. Mas as profecias dizem aqui, o principado estará sobre os seus ombros e se chamará o seu nome. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, ainda Jesus vai reinar. Lembra, uma vez ele estava conversando com Pilatos, e Pilatos conversou com ele sobre o reino e tudo, e Jesus disse, se o meu reino fosse desse mundo, o meu povo lutaria para mim, resgatar, mas não vai acontecer. E não aconteceu mesmo. O próprio povo de Jesus matou Jesus. Então existem, em certos casos, promessas ou profecias que não são condicionais, porque Deus vai cumprir essas profecias, mas ficam atrasadas e a gente ainda está esperando. E olha, passou 2000 anos e ainda o reino não aconteceu. Mas nós que somos gentios e fazemos parte da igreja, nós podemos alegrar-nos em Cristo e dar, graças a Ele, porque Romanos 11 nos mostra que Ele permitiu isso acontecer para salvar a gente. A queda de Israel é a salvação do brasileiro, é a salvação do americano. Porque Deus estava operando somente com Israel. Com a crucificação do filho dele, ele abriu a porta para todos nós. É uma coisa misteriosa e maravilhosa, e você pode ver basicamente Paulo escrevendo sobre isso em Romanos 11, pulando e com alegria, que coisa, o que Deus tem feito, ele ficou tão feliz. Vocês devem ler Romanos 11, é um capítulo muito interessante. Outro sim, é importante reconhecer as promessas principais de Deus que governam as profecias. Coloca uma estrela, alguma coisa aqui. Essas coisas são muito importantes para vocês e eu entendermos todas as profecias da Bíblia. Essas são as coisas que servem como a base. Quando Deus dá outras profecias, a base são essas promessas aqui, números 1 a 5, aqui na página 20 da apostila. Essas coisas são essenciais. Formam a coluna, a base, a coisa mais importante. Nós sabemos que Deus vai fazer essas coisas, ok? Sabemos, Ele vai fazer. Nós precisamos pegar todas as outras profecias e colocar para dentro das ideias aqui. Vamos começar com o número 1, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essas coisas são essenciais. Primeira vez que Deus nos dá o Evangelho de Jesus Cristo se encontra no 3º capítulo da Bíblia. Muito tempo antes do nascimento de Jesus. Adão e Eva caíram no pecado, certo? E Deus fala algo para a serpente aqui. Olha aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a tua mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui, Deus profetiza, Ele promete que a descendência, ou o filho da mulher, ou seja, você pode lembrar da Virgem Maria, que ela não tinha marido, deu à luz um filho,
E diz aqui, eu porei inimizade entre ti e a mulher. E nós sabemos que a serpente representa Satanás, é Satanás, segundo o livro de Apocalipse, capítulo 12. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E qual é uma ferida mortal ou fatal? No calcanhar ou na cabeça? Com certeza a cabeça. Mas esse filho vai sofrer no calcanhar. Por que só o calcanhar? Por que fala sobre o filho da mulher sofrendo no calcanhar por causa da serpente? Em primeiro lugar, porque serpente normalmente morde perto dos pés, certo? Mas outro lado a gente vê além disso, porque agora nós sabemos o resto da história. Jesus foi morto por causa de Satanás, possuindo pessoas para crucificá-lo, mas ele não permaneceu morto. Amém. Ele ressuscitou. Então era como uma ferida no calcanhar, mas Jesus vai esmagar a cabeça de Satanás. A Bíblia nos mostra no Apocalipse 20 que ele vai lançar Satanás no lago de fogo, onde ele vai ser atormentado na chama eternamente. Ele, anticristo, falso profeta e todos que rejeitam a verdade, todos os pecadores sem Jesus. Então aqui, logo na Bíblia, Deus diz aqui, eu vou fazer isso, não depende de nós. Ele fala, eu vou fazer isso. Então, agora nós temos uma ligação. O resto da Bíblia, nós podemos seguir Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, etc. A lista vai longe de pessoas, mas o tempo todo estamos esperando esse filho que vai nascer, que vai fazer isso. Ele fez a primeira parte, porque ele foi ferido no calcanhar, mas ele vai fazer a segunda parte na segunda vinda. Agora, número 2, vamos para Gênesis capítulo 12, onde já estávamos hoje à noite. Gênesis capítulo 2. A segunda coisa é a promessa para Abraão, que ele vai ser pai de uma grande nação abençoadora na terra prometida. E eu não vou ler tudo, seria bom vocês lerem tudo isso. Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17. E Deus vai estender essa profecia para a descendência de Abraão, especificamente Isaac e Jacó, mas vai além, vai até hoje, a nação de Israel. Mas diz aqui, versículo 1 de Gênesis 12, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei, promessa aqui, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muitas pessoas, antes de 1948, falavam o seguinte, Israel não existe mais, já era, não tem a terra, tinha judeus aqui ou ali, espalhados, mas não... E as pessoas falavam, então, aparentemente, Deus não cumpriu essa profecia, ou a igreja está no lugar de Israel, ou seja, a igreja é Israel. Mas a Bíblia nunca fala que a igreja é Israel. São dois grupos totalmente distintos. A Bíblia até mostra claramente isso. A Bíblia, em uma passagem, fala sobre os judeus, os gentios e a igreja. Enfatiza esses três grupos. E a igreja é composta de crentes que são judeus e gentios. Mas em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, passando alguns anos, o que aconteceu? Algo inesperado, a nação de Israel voltou para a terra prometida. E vários inimigos foram para Israel, atacando Israel. Nesses dias eu assisti um documentário com os meus filhos, quando eles queriam destruir como se fala, nuclear reactor, reator nuclear. E como Israel foi para o Iraque e fez isso, e a gente viu outras coisas, é incrível ver o poder
de Israel, que Israel, a nação inteira, é o tamanho do estado americano de Nova Jersey, que não é um estado muito grande, e conseguiu parar uma guerra que veio contra eles do Egito e várias outras nações bem maiores. Mas Deus falou coisas aqui, eu vou fazer isso. Nós ainda estamos esperando tudo acontecer. Muito vai acontecer durante a tribulação, e a coisa totalmente realizada durante o reino milenar. Mas é incrível ver como em Gênesis 12, Deus falou, eu vou fazer certas coisas com Israel, e em 1948 estamos vendo essas coisas. E por causa de datas como 1948, a gente fica falando, quando é que Jesus vai chegar? Pode ser hoje mesmo, porque as coisas estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo. Número 3, promessa para Moisés. Israel será a propriedade peculiar de Deus. Vamos para Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Essa promessa aqui parece uma promessa condicional. Mas nós sabemos do jeito que Deus fala outras coisas, Ele vai operar para o povo ser um povo arrependido, justo, etc., para isso ser cumprido. Vamos ver aqui, Êxodo 19, versículo 5. Eu vou começar com o versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus olhava para Israel dizendo, eu quero um relacionamento muito especial com vocês. E Deus deu essa promessa para Moisés. Agora vamos para 2 Samuel, por favor. 2 Samuel, capítulo 7. Aqui a promessa para Davi. A descendência de Davi terá reino firme eternamente. Então, 2 Samuel, capítulo 7, vou ler para vocês, versículos 12 a 16. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. É interessante, aqui tem duplo cumprimento, porque por um lado você vê ele falando sobre o filho de Davi, que era Salomão. E Salomão errou muito, pecou muito, e muita coisa horrível aconteceu por causa disso. Ao mesmo tempo, aqui, por exemplo, versículo 16, ele diz aqui, porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Deus está dizendo, eu vou fazer algo eterno com Israel. Eu vou. E Davi queria ver isso na vida do filho dele, e não aconteceu com Salomão, nem com o filho dele, neto, bisneto, etc. Mas estamos esperando esse dia. Agora nós estamos entendendo, através da primeira vinda de Jesus, Deus precisou lidar com outro problema. Porque Jesus não reina ainda do jeito que Ele promete nessas profecias,
porque quer reinar com um povo santo. Israel não é santo. Israel nem recebeu Jesus. Israel crucificou Jesus. Então Deus vai ter que trazer uma nova aliança, que Ele já trouxe para a nossa igreja, que Israel vai ter que aceitar. Deus vai ter que salvar Israel. Haverá um avivamento em Israel durante a tribulação e além da tribulação, coisa muito interessante. Mas isso é necessário acontecer. E por causa disso, Jesus ainda não reina do jeito que se escreve nas profecias. Agora vamos para Jeremias capítulo 31, falando sobre a nova aliança. Às vezes eu falo para as pessoas que nós não precisamos guardar a lei para sermos salvos. E certas pessoas ficam zangadas, tipo com raiva, falando que eu prego que agora podemos pecar. Mas eu fico feliz porque as pessoas acusavam Paulo do mesmo jeito. Então, se quiser me falar que eu ensino que podemos pecar, vamos lá, então fica à vontade, mas eu não prego isso, a Bíblia não prega isso. O fato é que a lei é a base da antiga aliança. E Deus disse, eu vou trazer uma nova aliança. Veja comigo aqui, por favor, Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme, olha aqui, não conforme a aliança que fiz com seus pais. A lei, 613 mandamentos, não conforme aquela aliança. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Olha aqui, muito importante entender isso. O Velho Testamento com Israel não existe mais. Eu não estou falando sobre a Bíblia, eu estou falando sobre o acordo entre Deus e Israel. Não existe mais. Ele diz aqui que eles invalidaram isso. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, ou seja, eu entrei noivado com Israel, querendo casar com Israel, mas Israel não quis fazer o certo. Versículo 33, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Olha, ele fala aqui não sobre a igreja, porque essa aliança principalmente é para Israel, mas nós somos as primícias disso. Ele diz aqui, porei a minha lei no seu interior. Irmãos, essa aqui é uma profecia do novo nascimento que nós experimentamos. Por causa disso, nós não ficamos lendo a lei para obedecer, nós obedecemos de uma forma sobrenatural, porque o Espírito Santo habita em nós. E foi profetizado aqui no livro de Jeremias. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu acho maravilhoso isso. Vamos ver a mesma ideia em Ezequiel capítulo 36, por favor. Ezequiel 36. Eu não sei se vocês gostam dessas coisas, mas eu acho essas coisas tão interessantes. E tudo acaba fazendo muito mais sentido para mim. Vamos ver essa última passagem hoje à noite. Ezequiel 36. E há muito para ler aqui. Se vocês quiserem ler mais tarde, comece com o versículo 16. Mas deixe-me ler para vocês versículo 25. Ezequiel 36, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então ele está aqui declarando, vocês têm pecado, vocês têm imundícia, mas com essa nova aliança eu vou purificar vocês. Eu dar-vos-ei, olha aqui versículo 26, um coração novo. Então quando nós pregamos que nós não precisamos guardar a lei, é porque somos transformados, nós temos a lei aqui, faz parte do nosso ser agora. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis, olha aqui, farei que andeis
os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E vocês podem ficar lendo essa passagem, porque há tanta coisa boa aqui. Mas deixe-me enfatizar versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. E eu digo amém, aleluia. Não é verdade isso? Quando você recebe Jesus de verdade, você é transformado pelo novo nascimento, você olha para trás para a sua vida anterior e você faz assim: eu não quero voltar, eu não quero ser a pessoa que eu era. Jesus transformou minha alma, eu sou salvo pelo sangue dele. E agora eu quero servi-lo. Mas se eu tenho a carne, eu posso cair, eu posso errar, sim, há tentações, sim, existe isso. Mas algo aconteceu e nós participamos das primícias disso. Mas essa nova aliança, irmãos, faz parte da grande promessa de Deus para Israel. Israel não compreende isso hoje, mas vai compreender. As profecias falam que vai acontecer. E você pode ler mais sobre isso em Romanos 11, um capítulo que eu já enfatizei hoje à noite. Estas 5 promessas levam o leitor a perceber que Deus ainda tem um grande plano para Israel. Ele vencerá Satanás, transformará e abençoará a nação de Israel, lhe dando paz, prosperidade, grandeza, uma nova aliança e um futuro garantido na terra prometida que chamará a atenção do mundo. Notamos que as primícias de algumas dessas promessas se encontram na igreja, mas o cumprimento total está por vir. Percebendo a importância da nação de Israel às profecias bíblicas, precisamos juntar as profecias dadas para esse povo e formar um calendário profético. A Bíblia já nos fornece tal calendário no livro de Daniel. Esse calendário fornece alguns eventos principais, são suficientes para nos ajudar a organizar as outras profecias. Então, semana que vem, Deus permitindo, nós vamos estar bem aqui, vendo esse diagrama do livro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, que é o calendário. Esse calendário vai nos ajudar, tá? E daí nós vamos começar a ver o calendário que Deus deu para a igreja e nós vamos continuar, tudo bem? Se tiver uma dúvida, entre em contato comigo, tá?